Então você que tá assistindo aí, sentadinho, ouvindo, lavando vasilha, esquenta não, você não precisa ver tudo de uma vez não, você vai vendo picadinho, entendeu? O YouTube salva isso pra você, seu agregador de podcast salva isso pra você. Então, gente, hoje eu falo com o Thiago dos Santos Nunes. Ele é um profissional em segurança, trabalha e é sócio da MG Data. Thiago, se apresente Muito obrigado, Arley. Conta pra gente de onde você veio. Cara, sou de Itaúna, né? Na verdade, nasci em Belo Horizonte, mas foi só pra constar aí na certidão de nascimento. Eu sou itaunense aí há muitos anos. Já rodei um bocado aí por esse Brasil aí. Já atuei como engenheiro da TIM, já atuamos aí com várias empresas. E hoje trabalhei na TS, fui um dos fundadores da TS Consultoria. E hoje sou um dos donos, né, um dos responsáveis pela MG Data Tecnologia. Graças a Deus já tem muitos anos, viu? Eu acho que mais de 22 anos trabalhando com TI. Nossa. É muita coisa. E a MG Data tem quanto tempo? Cara, a MG Data, enquanto empresa, ela tem uns 7 anos, tá? Ela surgiu, eu e alguns amigos, né? A gente já tinha interesse em trabalhar focado na área de serviços de TI, não para pessoa física, mas para pessoa jurídica. Eu já atuei muitos anos com isso. E a gente percebe que há um gap muito grande em relação a serviços muito especializados na nossa região. Inicialmente começou assim, né? A gente procurou preencher esse cenário que era mais ou menos muitas empresas mais do mesmo, que prestava aquela manutenção básica e tal. A gente procurou ir além e começou uma verdadeira revolução, cara. Foi assim, uma coisa surreal, sabe? Porque aí começamos a certificar o time interno, né? Hoje a gente é a empresa com o maior número de certificações, assim, disparado no Centro-Oeste de Minas. E começamos a atender nacionalmente. Começamos a trabalhar computação em nuvem. Isso quando nuvem estava começando a ser falado no mercado. Passamos a trabalhar com backup em nuvem, nos especializamos nesse meio tempo assim, muito fortemente para atender empresas de grande porte nessa área de proteção de dados. E hoje, assim, cara, eu tenho cliente dentro da Fortune 500, das 500 maiores do mundo, tenho clientes dentro das maiores empresas do Brasil. Então, assim, é realmente muito bacana, sabe? Ver um trabalho assim, construído com muito sacrifício, luta, né? Noites mal dormidas, né? Sempre. Essa é uma maravilha. Não só minha, mas assim, do pessoal que também, né? Dos meus sócios, do pessoal que a gente vê que tá junto com a gente aí nessa caminhada, entendeu? Dos nossos colaboradores que trabalham com a gente também, tem muita gente antiga desde o início. Você é sócio da Digital? Ah, tá. Pois Não, é o contrário. O pessoal da Digital é sócio da MG Data. Ah, tá. Cara, pessoa física é interessante em 2 cenários. Se você consegue fazer algo que escale muito, porque você vai ganhar no atacado, entendeu? Então, e aí é muito bom. Por exemplo, eu tenho algo que eu consigo vender, por exemplo, curso, etc., essas coisas. Aí pessoa física é muito interessante porque, sei lá, 1000 pessoas compram algo teu e isso escala. Mas aí, basicamente, a gente tá falando de um produto, né? Sim. Você tá com a pessoa... Aí, aonde que entra a parte de TI nisso, né? Que poderia ter, sei lá, você trabalhar aí com consultorias para pessoa física remoto de TI, entendeu? Um produto que você anuncie muito e trabalhe focado
e com cláusulas claras e simples das pessoas entenderem do que você faz e do que você não faz. Tendo esse limite muito claro e conseguindo escalar dessa forma é interessante, porque aí você vai ter vários profissionais que vão ter salários relativamente baixos, porque o nível de expertise é baixo, mas você consegue escalar isso. Uhum. E aí, atendendo remotamente, você consegue ir para além da sua região, consegue ter uma grana boa com isso. Agora, só que você tem que estar disposto a ter assim, um Customer Experience, essa parte de Customer Success bem feito, entendeu? Uhum. E aí contar com o tradicional, né, de marketing digital, influência, TikTok, papapá, apoiando seu produto. Não, aí sim. Entendeu? Aí você escala. Segunda coisa que pessoa física que é interessante, cara, é você trabalhar com o premium do premium. Como assim? É você atender pessoas com alto poder aquisitivo que querem uma experiência personalizada. E aí você cobra muito caro por isso. Uhum. Então, assim, esse é uma coisa mais difícil, mas eu percebo que para pessoa física, tipo, por exemplo, você tem aí, né, famílias muito ricas, não só aqui, mas fora também, que pagam um valor muito alto para ter um suporte diferenciado. E aí é claro que você tem que ter contatos e saber posicionar como produto premium. Uhum. Há uma estratégia lá Apple, digamos assim, Sim. entendeu? Então, assim, a ideia é caro e eu vou cobrar mais caro ainda, porque quanto mais caro, Mais exclusivo. mais exclusivo, mais valorizado meu produto é. É claro que você tem que entregar uma experiência pertinente a isso. Sim. Mas tem demanda. Então, por exemplo, é o cara que vai ser responsável por montar todo o esquema de TI de uma casa de um multimilionário. É o cara que vai ser responsável por dar dicas de segurança e garantir a parte de TI de pessoas com alto poder aquisitivo e preocupadas com a parte de segurança. Transformar a casa em smart home, tendo um É firewall um caso, top. ou por exemplo, e também hoje tem sido mais comum a questão de preocupação com relação à invasão, com relação à questão de segurança, entendeu? Dessas pessoas com poder aquisitivo maior. Então, são os dois cenários que eu vejo que dá dinheiro. Fora isso, cara, 6 por meia dúzia. É trabalhar muito e ganhar muito pouco. Então, Thiago, conta pra gente como é que começou. Você estudante, depois de estudar, como é que foi pra chegar na MG Data? Conta pra mim, por favor. Olha, caminhos assim, né? Eu diria que a nossa vida tem caminhos que a gente nunca espera, né? Mas trabalha muitos anos com TI, né? Muitos anos. Comecei como técnico, manutenção de computador, e a coisa foi escalando. E eu montei com um amigo meu a TS Consultoria. A coisa deu muito certo, Silas. Deu muito certo. O negócio cresceu, mas nesse meio tempo eu tinha conhecido uma comunidade católica, chamada Árvore da Vida, na época. E eu larguei tudo pra ser monge, cara. Sério, velho. Larguei tudo, vendi minha parte da empresa, tinha outro sócio tinha entrado, né? E larguei tudo e fui ser monge. Vivi 4 para 5 anos da minha vida aí, doação e tal, e morava numa casa de missão, em várias casas de missões da comunidade, né? Em várias cidades. Depois de um tempo, eu fui vendo que não era bem esse chamado que Deus tinha para mim e tudo, e enfim, né? Foi um período longo de discernimento e confrontar a própria fraqueza, a própria limitação mesmo, né? E aí, cara, é uma ótima comunidade, nossa, super fantástico. O pessoal tem casa de missão na África e tudo. E são muito bacanas, o trabalho deles são ótimos, é ótimo. E aí eu voltei para Itaúna, voltei a trabalhar na TS, só que aí já não na sociedade mais, né? Só que eu via que eu queria mais e tudo do que eles entregavam lá, eu queria algo diferente. E era uma visão que não era
a visão do pessoal lá, que eles tinham uma ideia diferente de como a empresa arruma, e tá tudo certo. Eu acho que, né, você acaba dando a cara que você quer para a empresa e é isso. E eu via que eu tinha sede demais, né? E aí juntei com alguns amigos e tudo, e a gente começou esse trabalho, né? A princípio atendendo pessoa física, pessoa jurídica, até a gente, enfim, montar a MG Data mesmo, né? Aproveitamos, assim, vários expertises diferentes que os meus sócios tinham, que eu tinha, né? Tinha gente com grande expertise na área de administração, expertise na área de desenvolvimento de software, eu com a área de infra há muitos anos, né? Então, a gente começou esse trabalho aí, junto com alguns colaboradores, para atender focado em pessoa jurídica, né? O nosso foco era pessoa jurídica. Certo. Começamos a certificar a equipe, como eu disse antes, né? Foi um trabalho assim, faca no pescoço de todo mundo, na minha também, vambora, turma. E isso, desculpa, pessoal, é algo muito, muito interessante, porque a gente percebe realmente que o time vai respondendo com o tempo, vai respondendo também quando vê quem está à frente, também almejando as mesmas coisas, né? Uhum. É bacana porque, cara, não esperava que fosse assim, a gente alcançasse rápido assim, tantas coisas que a gente conquistou, entendeu? Tem sido muito interessante, muito desafiador. Noto, caramba. Como o foco de vocês lá é segurança, né, pessoa jurídica, como é que tem, de algum tempo para cá, no início de 2019, já estava tendo muitas invasões, né? Sim. Disso, de 2019 para cá, aumentou demais. Tem Sim. muita gente que vê notícia direto de invasão. Como é que tá esse mercado para vocês? Como é que está funcionando? É o seguinte, acaba que assim, eu posso dizer que hoje a gente define dois tipos de empresas, né? As que foram atacadas, talvez três, né? As que foram atacadas, as que serão atacadas e as que foram atacadas e não sabem ainda. Então, é basicamente isso. Enquanto empreendedor, é muito interessante porque eu tenho um produto que todo mundo quer, né? Uma empresa de confiança que ajude, que apoie a estabelecer estratégias bem feitas, bem definidas para a área de segurança, para a área de proteção de dados, para a área de computação em nuvem. A gente tem tido muito, mas muita aceitação nesse sentido no mercado nacional. Só para você ter uma ideia, hoje existem 5 empresas no país, né, que... O maior software de backup do mundo hoje, né, de proteção de dados, chama-se Veeam. Existem 5 empresas no Brasil que são autorizadas pelo fabricante a atuar como especialistas nacionalmente. A gente é a única do estado de Minas Gerais, uma das 5 do Brasil. Então, assim, eu atendo de empresa bilionária a empresa com 2, 3 computadores. É muito interessante. Porque um dia eu tô sentado conversando com um CEO com um orçamento de milhões para TI, que o cara, desculpa a expressão, parece até rasgar dinheiro, mas e no outro dia você está negociando com uma empresa muito pequena, com um cara com necessidades para o negócio dele lá de 15, 20 máquinas, entendeu? Mas a gente percebe um padrão, todos temem. E quem não teme quando é atingido não imagina o tamanho do buraco. Porque, cara, o que hoje não está nos computadores? Não. Entende? O que hoje? O que a gente hoje sem sistema? Um cara vai fazer trabalho com computador, documentação hoje em dia você não imprime mais. Tá tudo guardado lá dentro. Entendeu? E assim, a gente percebe que na maioria das empresas, o fato é que sem sistema, cara, a empresa... É peso de papel algumas delas. E você vê empresa muito grande, muito grande. É interessante porque, né, o atentado de 11 de setembro, né, 2001, aquele das Torres Gêmeas, né, do Osama Bin Laden, aquele atentado antigo, tem um case que muitos contam, né, na época, foi um Deus nos acuda, um corre com relação à questão de backup na época, proteção de dados em seguida. Por quê? Algumas empresas muito, muito grandes que estavam
nas Torres Gêmeas, né, que a sede delas era nas Torres Gêmeas, simplesmente quebraram. Não porque as pessoas morreram, que infelizmente muita gente morreu, né, mas eram empresas muito grandes, que você tinha assim, filiais no país inteiro, que você tinha gente assim trabalhando tudo quanto é canto. Então, assim, teoricamente, a resiliência com relação ao pessoal era ok, seria garantida, né? Empresa com ação na bolsa. Só que aí o que acontecia? Muitas empresas quebraram porque os sistemas delas ficavam muitas vezes em uma das torres e replicava para a segunda torre como backup. Ninguém pensava na possibilidade das duas torres gêmeas se acabarem ao mesmo tempo. Então, você percebe empresa de muitos anos, com maquinário, milhões e milhões, em campo, terras e tudo, é empresa quebrada, porque não sabe quem pagar, quem receber, nada. Nossa. Então, assim, hoje e na época pós isso, né, acabou que foi um corre com relação a adoção de sistemas de backup, off-site, fora da empresa e tudo, né? Hoje, com relação a ransomware, o que até então foi algo mais localizado, né? Passou a se tornar um medo generalizado. Então, porque o risco é das empresas literalmente morrerem do dia para a noite. Você às vezes, né, corre, soa para ter um negócio bem sucedido, para conseguir dar conta de fornecedores e tudo, ter um custo aceitável, sem muito malabarismo contábil, né? Então, e quando você vê, o seu negócio vira pó do dia para a noite. É muito tenso. É muito tenso. Teve um antigo cliente nosso que eles sofreram uma tentativa de ataque, mas na verdade foi um e-mail, alguém que não tentou... Foi o hacker social mesmo, saca? Aquela ideia, o cara mandou e-mail, falou que tinha informação, e aí eles começaram a ficar loucos. Falou, tem informação, mas qual informação que tem? Aí a história, você já deve ter visto isso, temos a filmagem de não sei quem fazendo não sei o que na frente do computador. Eu falei, gente, vocês têm webcam aí nos computadores de vocês? Não, então isso aí é golpe, eles estão tentando ganhar algum dinheiro. Deleta os trem, chama o pessoal do TI aí pra dar uma olhada. Isso tem muito tempo, deve ter uns... Foi em 2018, eu acho. É interessante porque o pessoal é muito criativo, né, cara? E tem gente que ganha dinheiro nessa, né? Olha, é calculado de 6 a 8 trilhões, é maior que o PIB nacional. O custo total com relação a ransomware e invasões hackers hoje no mundo. Nossa. E isso está associado desde o pagamento de hackers, pagamento de resgate, quando tem seus dados criptografados, a perda de produtividade. Por exemplo, empresa ficou parada 15 dias, 30 dias, 20 dias. Nossa. Ao furto de propriedade intelectual, ao custo de imagem, queda na bolsa. Então, a empresa avalia tantos bilhões, agora vale tantos bilhões por conta do ataque. Então, assim, a gente percebe que isso tudo faz a empresa... Custo calculado é em torno de 6, em média, trilhões de dólares. É muita grana. É muita grana. É muita grana. É uma coisa, assim, surreal. É surreal. Tanto que uma reunião recente do G20, né, sei lá, umas 3 para trás, né, o foco da reunião dos 20 maiores países do mundo foi justamente cybercrime e cyberterrorismo. E a gente percebe que, assim, é impressionante, né, você pensar que, assim, virou tema do G20, né, é algo que afeta qualquer país. E tem países que usam isso, inclusive, né? Exatamente. A Coreia do Norte usa isso para financiar o programa multibilionário deles de conquista nuclear. Parte do financiamento, de onde é que eles tiram dinheiro? É um país quebrado, só vende para a China, mas ninguém. Eu lembro dessa história de hacker da Coreia do Norte.
Foi quando a Sony foi lançar um filme. Você lembra dessa? Eu esqueci o nome do filme, cara. O filme é horrível. Eu perdi meu tempo vendo aquela porcaria. Era de a história é um jornalista. Não é jornalista, não. Um host de talk show americano vai entrevistar o governante da Coreia do Norte. Sim. E aí a CIA, teoricamente, contrata o cara pra matar o imperador lá, governador, não sei qual que é o termo, presidente, não sei. Eu lembro da Coreia do Norte soltar comunicado oficial, um monte de hacker falar que se o filme saísse, eles iam invadir a Sony. Houve invasão, Sim. né? Teve invasão da Sony, eu não sei se ela chegou a perder dados. Sim. Mas eu lembro disso aí. Foi o caos. Porque eu acho que vazaram 2 filmes da Sony. E assim, sinceramente, teve coisas negativas e positivas pra Sony nessa invasão, né? Me fizeram ver aquela porcaria daquele filme. Pois é, cara, eu penso nisso. O tanto de gente que viu aquele filme e sinceramente, se não fosse por isso, ia passar batido. Porque... Ruim, muito ruim. Então, assim, o tanto de gente que quis ver o filme por causa da bendita invasão, mas... divulgaram salários de atores. Nossa, foi o caos. Pegaram muitos dados da Sony. Muitos dados. E assim, na verdade, esse que é o ponto, né? Muitas empresas, a maioria delas, né? Não tem a questão de segurança como premissa. Eles deixam pra corrigir, né? Não é a prevenção. Não tem a segurança como premissa. Você não parte do princípio, vou fazer seguro, a gente parte do princípio, vou fazer. Depois que eu tiver dinheiro, ganhar dinheiro, eu me preocupo com fazer seguro. Só que isso, a menos que você tenha um grande problema, dificilmente. Ou você veja alguém tendo um grande problema, isso é muito comum também. Dificilmente as empresas veem isso. Hoje acaba que assim, tem mudado um pouco com esse medo de ransom e tudo, mas... Ainda assim, você tem um pouco dessa mentalidade, principalmente no Brasil. Vão rodar primeiro. E depois a gente vê como é que faz, entende? Se der errado, a gente resolve. Temos muito disso. Mas eu vejo isso, primeiro porque algo que a gente aprendeu, né? Dos nossos antecessores, pais, avós. Ninguém se preocupa. Era raro... Meu pai, por exemplo, não era um cara que se precavia de alguma coisa. Ele fazia, a hora que deve ser errado, ele arrumava. Eu acredito que o meu avô era assim. E eu não acredito que era só a minha família. A maioria dos brasileiros tem essa tendência, né? Porque a gente não tem essa cultura de prevenção. Agora que está se começando com isso. E isso é trago, querendo ou não, quando a gente abre a nossa empresa, né? Sim. Então a gente traz isso, porque querendo ou não, o empresário nada mais é uma pessoa que estudou e aprendeu a vida inteira para falar assim, agora eu consigo. E ele não foi treinado nessa questão de se preocupar com o futuro. É rara a pessoa que tem essa visão, e isso é muito importante, né? Então, dito isso, eu tenho 2 perguntas para você. Como te fez chegar lá? Essa parte, você sempre gostou de tecnologia? Teve algum momento que você falou assim, é isso que eu quero pra minha vida? Porque você falou, né, que você tentou ser um monge, né? Mas você gostava muito de computador quando você era novo? Como é que funciona? Como é que era? Eu lembro de eu estar na 7ª série, eu passava na porta de loja de informática, Unadados, não sei se o povo vai se lembrar aqui na nossa cidade, Itaúna, muito antiga, do finado João Vassalo, Deus o tenha. E eu ficava lá babando nas peças, nos não sei o quê. Só que não tinha grana pra comprar nada. Ficava lá só olhando a vitrine todo dia. Saía da escola, passava lá, ficava lá olhando a vitrine, ficava olhando. Até que um dia ele me chamou, vem cá, eu vejo que você passa aqui todo dia. Você não quer trabalhar aqui, não? Aí eu, nossa, fantástico. Vamos, tava na 7ª série. E eu ia, trabalhar na manutenção aqui. Você aprende aí e tal. Não, beleza. E era interessante porque eu lembro, eu não esqueço disso. A primeira vez, eu lembro que à noite eu nem dormi direito. E eu imaginava, quando eu entrasse numa assistência técnica, o pessoal ia estar de jaleco,
como se fosse um laboratório mesmo, entendeu? Aquele laboratório da CIA que você vê em filme. Os caras de jaleco, com tudo branco, assim. E eles olhando, assim, os computadores com aparelhos e tal, e não sei o quê. Eu imaginava isso, sério. Nunca tinha entrado. Cara, eu não esqueço. Porque a primeira vez, primeiro dia, né? Ele pegou, levou na salinha ali. Ah, não, queria... Aí, no que a gente entrou, não esqueço da minha visão. Era uma sala muito pequena, muito pequena. Tinha um monte de computador no chão. Um monte de computador no chão, de um lado e do outro. Computador em cima da mesa, placa-mãe, não sei o quê. Trocentas placa-mãe empilhadas num canto. Tudo empoeirado. Não, até que empoeirado não tava, não. A moça dava limpeza lá e tal. Show. Ah, só que tinha um cara que tava de costa pra mim. Na pia, tinha uma pia lá. Que é as pias tipo de lavar roupa, sabe? Sei. E o cara tava lá lavando uma placa-mãe na pia. O cara, a camisa tava até meio de fora, assim. Dava até pra ver a barriga dele aí. Eu lembro que ele olhou pra mim. Oi, tudo bem? Cara, super gente boa. Foi. Depois foi meu patrão, o Miguel, cara fantástico. Fantástico. Miguel, cara. O Miguel é muito bom. Fantástico. Gente, é um homem sensacional, Miguel. Eu gosto mais dele. E assim, eu não esqueço disso. Ele olhou e falou, beleza, vamos? Ah, muito prazer, Miguel. Repara não, tô aqui lavando a placa-mãe aqui. Cara, foi a maior quebra de expectativa, acho que eu já tive da minha carreira, cara. Porque basicamente é uma oficina com menos graxa, né? Oficina com menos graxa. E assim... Isso era, cara, pro menino. Gente, eu não acredito. Ganhava muito pouco. Tipo, nada a princípio, que é muito pouco. Depois eu lembro que eu ganhava, tipo, 10 conto por semana. Depois... Época boa essa nossa, né? 15 conto por semana. E eu acho que o máximo que eu ganhei... Aí depois eu mudei de lugar e tal. Fui trabalhar na Unatec, aí ganhava melhor. Aí depois fui para... Montei assistência técnica da Alfa. Cara, mas, sei lá, cara. Depois eu larguei de lado, meio desiludido. Já tinha trabalhado uns anos, vou fazer filosofia e tal. E aí, em contato com a comunidade. 7ª série. Era pirralhinho. Que sonho bonito. Pirralhinho, cara. E eu curtia pra caramba, velho. Eu comprava revistas. Bom, eu lembro de comprar aquelas revistas PCs, que os caras eram muito bons. Infelizmente não tem conteúdo tão técnico assim mais. Muito raro. E eu lembro deles falarem de problemas assim super tensos nas revistas. Eu comprava todos, era caro pra caramba. Pensa, o cara ganhava 40 conto. Você vai comprar uma revista que custa 15, 20 pau por mês... Metade do que você ganha é só na revista, cara. Eu tinha coleção. Eu sempre gostei também do computador. Tá aí, é daí que eu te conheço, na Tec. O Miguel foi cliente do meu pai, despachante, muito tempo. E eu ia lá direto comprar fita de impressora matricial. LX300, CLQ. Era LX300. Aquela impressora barulhenta que é o... Nossa. Que leva um tanque de guerra, cara. Lento, barulhento, mas dava pau, não. A impressora... Era um Fusca. Eu não sei o que foi feito dela, porque ela estava funcionando a última vez que eu vi ela julgada lá em casa. Mas eu acho que minha irmã chavou ela. Mas é velha, impressora de 95, cara. Só saiu um Windows bom, né? Depois de 98, demorou a sair alguma coisa que prestasse. Cara, a Microsoft bateu muita cabeça até sair o XP. E assim, no Service Pack 2 passou a ser um produto assim, uau. O 3 foi a consolidação de XP. Assim, foi a cereja do bolo. E parece que é meio de lei, né? Um bom, um ruim. Estranho, né? Esse computadorzinho aqui tá com Windows 7, que não aguenta mais nada, não. Mas, não aguenta não, computadorzinho, velho, primeiro notebook que eu tive. Pois é, tá rodando bem. O Vista eles quiseram morder mais do que devia. Nossa, o Vista, pelo amor de Deus. Aí que tá, cara. É muito bom. Só que ele chegou 3 anos adiantado. É muito pesado, Exatamente, cara. Exatamente. Uma máquina que roda o Vista hoje, qualquer máquina roda o Vista hoje tranquilo. Mas na época ele foi lançado,
ele tinha requisito mínimo de 1 GB. Pra que um trem desse? E assim, as máquinas tinham 256 MB de RAM. Uma loucura, Um quarto né, disso. cara? Eu não entendo. As mais tops tinham 2 GB. As máquinas hoje com 16 GB de RAM, com 32 GB de RAM, eram as máquinas com 2 GB de RAM na época. É. E aí tinha requisito mínimo 1 GB. Você tá doido? Metade da máquina fica pro processamento do sistema operacional, só faz mais nada. E assim, tanto que você pode ver que a Microsoft manteve o mesmo requisito de memória, só mudando nos últimos 6 anos, 8 anos. Só mudou agora no Windows 10, no Windows 11, que ela deu um up para 4 GB. Eu não sei como é que tá. O 10 tá rodando bem na minha máquina. O 11 eu não tive coragem de instalar ele ainda não. Pra testar. Já estão falando no 12, né? Eu passo pro 12, talvez eu instale o 11 pra ver de qual que é. Mas infelizmente a política de qualidade caiu muito também. E aí, falando de Windows, essa questão do pessoal usar muito software pirata, isso auxilia na questão de invasão? Vamos lá. Não faz diferença? Eu vou casar isso com a questão que você tinha me perguntado a respeito de como que o brasileiro pensa. Eu acho que é interessante porque, como eu te falei, a gente atende muitas multinacionais e a gente vê políticas muito diferentes, né? A gente tem contato com muitas culturas. Isso eu acho muito legal, sabe? O brasileiro, ele tem uma ideia do eu preciso, como eu já tinha dito, né? Preciso que funciona. Depois a gente vê como é que faz certo ou bem. Entende? Primeiro faz, depois a gente vai ajustando. O que é ótimo para você ser desenvolvedor de software é um MVP, né? Um produto mínimo funcional. Só que assim, não é costume do brasileiro a palavra arquitetura. Esse objetivo. Você começa trabalhando com o ideal e à medida que vai crescendo, você vai respondendo ao que está vindo. Na maioria das vezes a gente percebe isso, né? Mas você não tem um plano. Não estou falando igual a gente às vezes inventa que os outros fazem, né? Aqui está um plano de negócio extremamente bem feito, não sei o quê, papapá. Eu não estou dizendo exatamente disso, mas assim, pensar em etapas da sua empresa muitos degraus acima e como é que você vai atingir esses objetivos. E como que hoje você vai ter que tomar decisões que não vão impactar lá na frente. Bem, pensando nisso, então, por exemplo, se eu vou oferecer um serviço de armazenamento, eu tenho que pensar qual o produto que eu vou usar que vai escalar. Porque, não, para esse cliente atende, mas e quando eu tiver 10, 50, 100 clientes? Isso escala? Isso cresce junto? Ou vou ter um problema na mão? Ou não, para esse cliente atende, mas quando eu for escalar o preço fica proibitivo. Então, assim, a gente pensa muito nisso e eu percebo que muitas vezes o que acontece, né, com relação à questão do software pirata ou a questão da questão de software, né, o brasileiro acaba adaptando a essa ideia do faço agora e depois eu vejo em todos os aspectos da empresa, ou na maioria deles, exceto, às vezes, algum em que ele é mais expert, entendeu? E que talvez ele tenha uma visão um pouco mais aguçada, mas nos outros, a gente percebe muito que ele opta pelo ok, tá funcionando, tá bom, entendeu? Depois a gente vê. Então, se o software pirata está funcionando, tá bom. Se o software Windows 2008, 2012, numa empresa de médio porte que eu tenho, funciona, tá bom. O que acontece nesse caso que eu vejo? Uma coisa é, por exemplo, a gente tem um requisito mínimo para rodar certas coisas. Isso aqui não vai atender, ok. Agora, empresas de maior porte, qual que é a questão? Qual que é o problema que a gente vê? Isso é um prato cheio para o invasor. E a gente percebe que esses ataques dão muito certo, ataques hackers, porque a maioria das empresas, como não se planejam bem, como não tem a questão de ter eu vou ter os meus sistemas originais, eu vou ter computadores compatíveis com o que eu preciso rodar, vou mantê-los atualizados e ter uma boa cultura de TI. Como isso não é um padrão, é como um ladrão que chega aqui no bairro e encontra 50 portas abertas.
E aí ele olha qual que eu vou entrar hoje. Aí ele olha, não, aquela ali tem uma câmera. Não vou entrar lá não quero colocar máscara hoje não. Não, aquela ali não tem câmera não. Eu vou nessa casa. Você chega aqui, por exemplo, nos apartamentos aqui da região e olha e você vê a porta do condomínio aberta. Aí você chega e você vê todas as portas abertas. Aí você vai ouvindo, não, tem alguém lá dentro. Deixa eu esperar, não tem ninguém. É mais ou menos assim que os atacantes deparam em relação às empresas. E isso muitas vezes fruto dessa mentalidade de ok aqui. Tá funcionando aqui, show, beleza. É ruim. Se você tem um computador, 2 computadores, 3 computadores, 4, tá começando seu negócio, toma algumas medidas, show. Agora, cara, eu vejo empresas com 500 máquinas. Eu vejo empresas com 200, 300. E isso é muito doido. Porque você entende como é um negócio lucrativo para o hacker e que isso não vai acabar. Ao mesmo tempo, a gente percebe que assim, além de estar desatualizado, é pirata. Aí o cara vai lá e coloca um crack, ou seja, ele coloca um programa para destravar o Windows. Uhum. Só que muitos desses cracks, contém backdoor, contém um programinha que abre uma porta, tipo assim, para o atacante poder fazer o que quiser com aquela máquina. É porque, infelizmente, na internet, no mundo, né, não tem ninguém que é bom. O cara não faz alguma coisa de graça sem ganhar nada. O cara tá disponibilizando um programa que vai destravar o seu Windows. Vou instalar na minha empresa. Pronto, resolvi minha vida. Vou economizar R$1.000 por computador. Vou economizar 1.000. Somando com Office, vou economizar, vamos pôr assim, uns R$1.800, R$1.600. Nossa, show de bola, economia violenta. Vamos pôr aí 100 máquinas. Pô, muita coisa, né? Uhum. Muita coisa. Nossa, muito dinheiro que eu vou economizar. Só que aí entra. Por que o cara criou aquele software e disponibilizou? Alguns você pode até dizer, ok, tá lá um crack que não tem nenhum arquivo malicioso. Tem certeza? Porque, olha pra você ver, tá lá disponível. O cara criou, é um hacker. Por que ele não pode usar daquilo que ele está disponibilizando para instalar um software malicioso por trás? E detalhe, você precisa abrir todo o sistema operacional, você precisa ter permissão total no sistema para instalar isso. Então ele está com a faca e o queijo na mão. Uhum. É como você chegar e entregar para um bandido a chave da sua casa e falar assim, cara, mas não entra lá não, viu? Já que você me pediu, eu não vou fazer não, entendeu? Já que você me pediu, eu vou deixar quieto. Cara... Não vai rolar, né? Aí assim, não, mas eu tenho um antivírus. Mas quem disse que antes de você instalar o antivírus, ele já não criou uma barreira para o seu antivírus não pegar aquele sistema? Não, e assim, me disseram, né, porque eu nunca instalei um crack na minha vida. Quando você vai instalar esse trem, você tem que desabilitar o antivírus, porque senão o programa não roda. Muitos deles. Não porque roda. Detectam como arquivo malicioso. Aí eu não deixo instalar. Aí você faz o quê? Desabilita o antivírus, que eu preciso disso aqui funcionando. Só que aí é complicado, porque entra aquela questão, mas eu preciso rodar o meu Photoshop. Pô, como é que eu vou trabalhar? Mas é caro, o Photoshop é caro. Isso aqui é caro. Aquilo ali é caro. Aí eu entro na questão... Eu entendo. Só que a gente, no Brasil, tem o costume de desvalorizar também a questão, muitas vezes, da mão de obra. E acaba que, assim, muitas vezes a gente percebe isso muito com profissionais liberais, entendeu? Que o que acontece? Aí você entra com 2 pontos. Caro, mas a gente tem que ter a mentalidade que faz parte do meu custo. Logo, se faz parte do meu custo, o que eu cobro não pode ser da mesma forma. Tem que ser embutido no valor, né? Aí você entra na questão de que, cara, mas eu não tenho... Mas aí o meu concorrente cobra mais barato, porque ele usa pirata, porque ele tem tudo pirata lá, ele não tem lá que pagar no fim do ano R$4.000 para Adobe.
Só que aí você percebe que, isso é interessante, quem sabe a estratégia que a gente adota na hora de vender o nosso serviço não deve ser diferente. Por quê? Porque eu preciso embutir esse custo e, ao mesmo tempo, eu preciso embutir esse valor na cabeça do meu cliente também. Então, assim, o posicionamento enquanto marca tem que ser diferente também. Da mesma forma, a gente trabalha na MG Data, eu percebo muito isso. Eu não trabalho como outras empresas daqui. Se quiser, você pode chamar, não tem problema. Mas a gente não vai debater preço. Não é o nosso foco aqui. Entendeu? E a gente percebe que tem empresas que realmente não pagam realmente o valor de hora técnica, o valor que a gente tem. Não pagam, fato. Mas tem empresas que pagam. E eu acho que assim, é para essas que eu vim. Entendeu? Entendo. É complicado, porque a gente tem essa questão de querer todos, né? De não querer perder um cliente, de não querer deixar aquele cara... Nossa, mas o meu concorrente vai pegar aqui o fulano, entendeu? Nossa, mas e aquilo ali? Mas e como é que fica? Cara, mas... Ou o seu serviço é ruim, ou você precisa melhorar. Isso é um problema sério. Sim. Entendeu? Ou você não se vende tão bem. O que você entrega, se não tá... eu me vendo bem, mas às vezes para a pessoa errada. Se você se vende bem, se o produto é bom, você tem que achar o teu público. Sim. Eu percebo que... Porque às vezes o público não tá aqui. E é engraçado isso, né? Aqui em Itaúna, nós temos empresas que a gente atende há muitos anos, né? Todos os órgãos públicos de Itaúna são nossos. Todos. Top. Prefeitura de Itaúna, Câmara de Itaúna, SAI de Itaúna, qualquer serviço público, a parte de TI hoje é responsabilidade da MG Data. Em outras cidades também. Bacana. A gente percebe e a gente entrega muito valor com isso, né? Por exemplo, tem projetos nossos que economizaram milhões para os cofres públicos da cidade. A gente, junto com o TI interno, né? Não é só um mérito nosso, tem muito mérito do TI interno, muito, né? Mas, por exemplo, teve projetos nossos aí que economizaram mais de 5 milhões para a Prefeitura de Itaúna. Olha só. Em 5 anos. Top. Então, assim, isso é muito bacana. E a gente percebe que esse tipo de coisa, esse tipo de valor para as empresas é muito bacana. Porque a gente, por exemplo, atende empresas em que a estratégia nossa de recuperação de dados foi decisiva no ataque que eles tiveram. Isso não tem preço. Você falar que a empresa voltou a funcionar em 2 horas, não tem preço. Então, assim, no caso de um desastre, já ocorreram vários desastres com clientes, porque a gente não vende você nunca vai ter um problema. Isso não existe. Você está 100% seguro. Uma empresa que fala isso, corre dela. Corre dela. Tá te enganando. Não existe isso. É a mesma coisa que prometer seguro contra a morte. Não existe. Agora, a gente percebe, e isso é legal, caso aconteça um problema, você vai ter um plano B, um plano C, um plano D, um plano E. Você vai ter para onde correr. Isso não tem preço. Essa parte é interessante, né? O pessoal não ter esse controle de ficar essa abertura para invasão, porque não percebem esse problema. Acham que tá na internet, é porque é de graça. Não vê que tem uma maldade atrás disso. Não existe bolo grátis. Agora, eu gostaria que você falasse, para quem tá querendo começar um negócio agora, como você começou a sua empresa 2 vezes, né? Eu queria que você desse uma dica para quem tá querendo começar também, não necessariamente na área de tecnologia, querendo começar em qualquer coisa. O que você viu como dificuldade, ensinamento que você pode passar pra gente? Uma coisa que eu chego à conclusão, sabe? Eu gosto muito dessa parte de empreendedorismo, de ser empreendedor e tal.
Ficar pensando em soluções de negócio, para outras pessoas inclusive e tal. Eu gosto muito disso, muito. E eu vejo que, assim, primeira coisa que não tem uma receita de bolo certa, né? Não necessariamente uma coisa que para um funciona, para outro vai funcionar exatamente igual. Cada um você vai ter um caminho a trilhar, né? Uma coisa muito importante é conhecer, eu acredito que, assim, ou pelo menos ter uma boa ideia de quem você é enquanto pessoa, embora você possa começar algo sozinho, a menos que você seja o produto, dificilmente vai escalar sozinho. E isso acaba, muitas vezes, precisa e deve contar com outras pessoas. Para isso, envolve uma dose de humildade aí, de entender o que você é bom e o que você não é bom também. Porque acaba que, assim, eu dificilmente a MG Data estaria onde estaria hoje se eu ficasse responsável por quantos pagar e receber. Estaria quebrado. É fato, velho. É fato. Dificilmente a empresa estaria onde está hoje se eu não tivesse também outras pessoas com uma constância em algumas outras atividades que, para mim, não são atividades que eu consigo executar bem. E uma coisa muito importante que eu vejo também, né? As pessoas que estão junto com você, cara, elas têm sonho, elas têm realidades, elas têm desafios também, pessoais e tudo. E o fato de alguns serem colaboradores, trabalharem junto com você, não te dá o direito de ser dono delas, né? Pelo contrário, na verdade, eu acredito muitas vezes que você se torna meio que um pouco responsável por elas também, embora é óbvio, né, que você não tem que assumir os problemas dos outros todos, mas você é necessário uma dose de humanidade, cara. A gente fala muito em meta, em resultado, e isso e aquilo. E é necessário no ramo dos negócios a gente ter um lado humano. E isso deve ser valorizado. Um lado de compaixão, um lado de caminhar junto. E às vezes até entender... cara, mas então quer dizer que você nunca vai mandar ninguém embora? Não, pelo contrário. Entendeu? Mas até de entender e ver se aquela pessoa, cara, porque às vezes ela tá num lugar que ela não devia estar. E, cara, é ruim pra você e é ruim pra ela. Entendeu? Mas, e a gente percebe também um terceiro ponto, né? Cara, não começa um negócio pra ser medíocre, velho. Então, assim... não levanta a tua cama para ser medíocre, sabe? Assim, é óbvio que você nunca vai começar o negócio de sucesso. O negócio se torna um sucesso. Sim. Mas, às vezes, até por sorte. Tem um fator aí também. Mas, assim, cara... você não levanta da cama hoje, uau, está tudo perfeito, funcional. Mas, assim, bicho... Ao mesmo tempo também o negócio não fica perfeito sem muito sacrifício e foco em melhoria contínua. É não levantar na cama sem querer dar o melhor, né? Cara, mas também não ser aquela coisa assim, porque não necessariamente o seu melhor vai ser perfeito. Sim. Entendeu? Então, é complicado isso, porque a gente tem hoje essa cultura do excepcional, do fantástico também, né? E isso acaba que, assim, muitas vezes anima as pessoas a começarem. Porque de início, velho, é tudo difícil, cara. Demais. É tudo difícil. Nossa. À medida que anda, melhora, entendeu? Só que os desafios aumentam. E você tem que tomar muito cuidado de ser pé no chão. Porque os desafios aumentam. E a gente percebe, nesse sentido, assim, a necessidade, sabe? De ter pessoas junto com você, que você valorize, inclusive financeiramente, tá? Inclusive financeiramente. Que essas pessoas enxerguem um futuro no seu negócio. Ou você entenda que o seu negócio não é um negócio que vai ter futuro para essas pessoas. Sim. Porque, às vezes, você vai ter um negócio que... Tipo assim, cara,
o custo de funcionário vai ser baixo e tudo, você entende que o perfil das pessoas que vai ter com você vai ser X ou Y e é aquilo e ok. Aí você entende que isso vai ser um primeiro emprego, um segundo, um terceiro emprego daquela pessoa e ok também. Porque existem esses tipos de negócio e tá tudo certo. Mas mesmo nesse patamar, entenda que assim, dar o seu melhor para o negócio é também dar o seu melhor para as pessoas que trabalham com você. E entendendo a perspectiva do seu negócio, você também tentar entregar a melhor experiência possível para o cliente e passar essa paixão para as pessoas que trabalham com você. É um desafio, cara. A gente não é perfeito, longe disso, tão muito longe disso, entendeu? E muitas vezes, eu, por exemplo, na MG Data, a gente muitas vezes contrata a pessoa, não pelo que ela é, mas pelo que ela vai se tornar. Engraçado, né? E é um caminho. E é um caminho. É claro que assim, cara, a gente erra com os colaboradores, a gente erra com a gente mesmo, a gente erra com sócios. Acima de tudo, cara, é levantar para dar o melhor, velho. Eu também conto muito, é engraçado falar isso, né, com a providência de Deus. Eu acredito que, assim, é estranho falar isso no mundo dos negócios, né, também. Segunda coisa que é muito estranha, né? Mas a gente conta, sabe, cara, que Deus nos ajuda e a gente tenta ser honesto, dar o nosso melhor, entendeu? Já tive muitas situações, ainda mais trabalhando para órgãos públicos, né? Fora da cidade eu já tive situações difíceis de pessoas pedirem caixa 2, pedirem propina, né? E a nossa empresa tem até certificação de compliance. E, assim, mais do que a certificação, é a parte moral mesmo. Nosso colaborador nem perguntou pra gente, nem ligou, o que eu faço? Ele já respondeu de cara, desculpa, isso aqui a gente não faz aqui não, entendeu? Ah, não, porque senão eu vou tirar vocês. Era um contrato muito interessante, vou colocar outro. Cara, paciência, o nosso serviço é muito bom, ainda estão com a gente, quer dizer, não sei por quanto tempo, mas ainda estão com a gente. Mas eu prefiro viver isso, entende? E assim, a gente conta nesses casos assim com... eu entendo essa parte da providência como algo que é um estímulo, é um incentivo e mais do que isso, é força para caminhar. A gente não está sozinho no negócio. Eu brinco que às vezes, assim, né, quando alguma coisa é muito difícil, né, a gente lida com muitas situações assim, estressantes, né? E quanto mais empresas diversas, né, coisas às vezes que a gente nunca lidou na vida, acontece, né? A gente não sabe tudo de tecnologia, não existe isso. E às vezes eu brinco que, cara, eu vou ter que perguntar pro chefe, vou ter que falar com Deus, porque eu não dou conta disso aqui não. Cara, e tá tudo certo, Mas eu falo isso com o funcionário, cara, é só o chefe. Eu não tenho a manha não. E tá tudo certo. Eu acredito que, assim, tem um pouco disso também. Eu um pouco não, muito disso, eu fico impressionado, sabe? Às vezes acontecem algumas coisas que são obras da providência. E, cara, é legal você ter essa perspectiva também na vida, entende? A gente nasceu para dar certo, não nasceu para dar errado não, sacou? Então, ou seja, mesmo as dificuldades ou os percalços e mudanças da nossa vida, eles têm um sentido, não são obra do acaso. Então, cara, são úteis também. E se a gente olha sobre essa perspectiva, nossa vida é muito mais legal, é mais leve também. E isso é útil, inclusive, pensando para a parte do nosso empreendimento. Pode até ser que mais para frente você descubra, cara, não sou feito para isso. E ok, empreender não é para todos. Às vezes também, cara, você percebe que, assim, as dificuldades, às vezes com o marido, com o filho, com não sei o quê, te moldaram para você ser quem você vai ser, talvez, no trabalho, ou o contrário, com a esposa, ou com a pessoa doente, e que você tem que estar aberto a perceber que não são as dificuldades, mas as nossas respostas a elas, que vão definir quem a gente é e quem a gente vai ser, e como a gente vai ser lembrado mais para frente. Então, isso eu percebo que, assim, é dom da providência de Deus. Eu percebo também dessa forma, porque para mim a vida é bem isso, né? É um aprendizado constante. Todo erro, que na verdade eu tenho pra mim que a gente só aprende quando a gente erra. A gente só aprende quando a gente erra. Dor, né? Então o erro que a gente tem, todos os erros, os percalços que a gente tem
na nossa vida serve para ensinar a gente alguma coisa. Então, se a pessoa está aberta a esse tipo de aprendizado, está sensível a esse tipo de coisa, ela vai aprender mais. E é um negócio que todo mundo tem que ter em mente, né? Que empreender não é fácil. Não. O serviço é difícil, mas você ser o patrão é difícil também. Sim. São dificuldades diferentes, mas não é que uma é difícil e a outra é fácil. Ah, mandar é fácil demais. Não. Não é assim que funciona. Mandar é fácil. Ser líder é difícil pra caramba. Porque o cara não vai te escutar. Se você simplesmente for um cara que fica mandando, ele não vai te escutar. Ele vai te deixar na mão. E aí as coisas não funcionam. E as dificuldades passam a ser outras, talvez até um pouco pior do que eram antigamente, quando você trabalhava para alguém. Vão ter dificuldade, não é esse mar de rosa, né? E é interessante porque, assim, cara, eu tô num setor que é extremamente concorrido a mão de obra. Com home office e tudo. O pessoal cata pessoal que trabalha na área de TI no laço. Então, manter uma equipe por muito tempo é um desafio enorme. E a gente percebe, cara, e você não consegue manter como chefe. Tem aquela ideia do chefe do líder, né? Que alguns vão falar, enfim. Mas a ideia é basicamente assim, cara, você ser o cara que manda, você não mantém uma equipe. Extremamente mais difícil ser o cara que as pessoas respeitam. Mesmo porque muitas vezes você vai ter que expor fragilidades e tá tudo certo, cara. Porque às vezes a gente tem isso, né? Uhum. Igual eu falei da cultura da perfeição, cara. É muito doido, porque às vezes a gente entende que pelo fato de você ser líder, você não pode expor uma fraqueza, um lado fraco seu. Ou, cara, ninguém chora. Ou o cara tem dificuldade. Ou o cara pede desculpa. Não, nunca errei e tal. Não existe isso. E assim, isso muitas vezes aproxima as pessoas até. Você mostrar que você tem um lado humano também. E, cara, é muito comum eu chegar da empresa e falar com os caras lá, não sei. Então, assim, como também é muito comum, cara, vamos pensar juntos em alguma coisa. Vamos quebrar a cabeça junto. É interessante, meu setor é a área de que você nunca tem as respostas para tudo. É engraçado que agora nem o Google tem, né? Porque com a ameaça agora da AI aí, do ChatGPT, que o pessoal tá falando tanto aí, né? Uhum. Antigamente falava, né? Tem tudo no Google. Agora até o Google tá inseguro em relação a ele mesmo. Né? Então, se der o Google sabe de tudo, poxa, por que você tem que saber? Esse ChatGPT é muito bom, né, cara? Eu tenho brincado bastante nele lá, tem me ajudado. E a Microsoft investiu 10 bi. Ele que eu lembro que antigamente eles tinham o Watson, né? Ele é uma versão desse Watson, ele é uma melhoria desse Watson, ou são coisas totalmente separadas? Diferente. Engraçado que o conceito surgiu no Google. E assim, é interessante porque a gente pensa que é uma revolução tremenda, mas tem uma série de produtos que já fazem o que ele faz, mais ou menos. E ele nem é o melhorzinho, assim, só que a OpenAI, o problema é que a tecnologia para criar um segundo chat GPT já existe. Um terceiro, um quarto, um quinto. Só que para você treinar para responder qualquer tipo de pergunta, ou a maioria delas, é extremamente caro. Extremamente caro. É mais ou menos assim, imagina que você está ensinando uma pessoa. Então você dá textos para ela ler, pergunta o que ela aprendeu, corrige ela, devolve perguntas. E isso tudo é o que é feito com o ChatGPT. Então, o modelo de aprendizado é esse, basicamente. Tem pessoas, inclusive, por trás, que pegam algumas respostas e devolvem. A OpenAI usou pessoas para poder fazer esse tipo de treinamento. Entendi. Com questões moralmente duvidosas e tudo. E assim, só que é extremamente caro fazer isso. É extremamente caro.
Então, a Microsoft falou investir 10 bi. Só que esses 10 bi não são dinheiro. E isso é interessante, né? Uma boa parte disso é crédito para usar VM no Azure. Então, o ChatGPT vai rodar no Azure, basicamente. Já roda hoje, né? Ele vai continuar rodando, só que com uma expansão assim, surreal. E a Microsoft vai já estar embutindo numa série de produtos dela. Por exemplo, o Teams agora vai ter transcrição do que é falado nas conversas, nas reuniões do Teams. Entendi. Você recebe a transcrição de tudo que foi falado. Que top. Muito top. Você vai ter o Bing te indicando, cara, quero sair em Veneza no dia tal, qual que é a melhor forma de eu levar minha esposa para conhecer algo romântico? E aí ele vai montar, que bom que você vai levar sua esposa, papapá, tá aqui algumas dicas que eu acho que seriam mais bacana, você pode levar ela para cá, você pode levar para cá. Por isso que o Google tá doido querendo montar o dele. Acionado esse alerta vermelho. Já existe, tá? O do Google já existe há mais tempo. A questão agora é que eles vão embutir isso no motor de busca e tal. E tem uma discussão aí com relação ao ChatGPT não conseguir escalar como o Google, né? O custo para cada pesquisa, para cada resposta do ChatGPT é infinitamente maior que o custo do Google. Olha só. Então, assim, é óbvio que a gente ainda não está falando de computação quântica, que ainda está caminhando. Eu diria assim, tá? Falando da era da computação, a gente, ao mesmo tempo que tem muita coisa avançada, muita coisa legal, a gente também está vivendo uma segunda revolução industrial no que tange a computação. Isso é muito legal, cara, porque você pensa que, igual na época que a gente ouve falar, né? Na década de 70, nos primórdios da década de 60, 70, computador a válvula, os primeiros computadores com transistores, computadores que ocupavam salas inteiras para fazer processamento que hoje nossa calculadora faz melhor. Não vou nem falar do celular, que é sacanagem. O celular tem processamento infinitas vezes maior do que os data centers. Não, os celulares de hoje em dia é melhor que aqueles Pentium que a gente jogava Age, cara. Então, assim, era maior que data centers. Hoje você tem um celular com processamento muito maior que data centers inteiros. Então, assim, só que com o advento da computação quântica, é claro que essa é uma impressão pessoal minha, mas de certo modo, um retorno a esses primórdios da computação. Porque a gente começa a ver os primeiros computadores com seus primeiros métodos, e vários métodos diferentes de fabricar, como a gente tinha vários métodos de fabricar computadores, a gente está vendo vários métodos diferentes de fabricar computadores quânticos, e suas primeiras respostas, já surpreendendo o mercado. É interessante porque a gente fala de computador, mas computador antigamente não dava para as pessoas que faziam cálculos, né? Igual você vê, tem um filme fantástico aí sobre mulheres negras, fantástico, Não sei o que é, cara, não lembro. na NASA, que conta das mulheres que foram responsáveis pelo cálculo do envio da primeira missão tripulada e como elas que peitaram realmente e eram muito boas esse serviço e peitaram toda uma estrutura e elas eram chamadas de computadoras. Vou colocar o card aqui com o trailer do filme. Eu vou lembrar o nome dele depois. Eu esqueci agora do nome, mas é muito bom, muito bom. Vale muito a pena ver. E é interessante porque hoje, talvez, daqui meus filhos, talvez, vão ver, olhar para os nossos computadores hoje e achar máquinas a válvula. Então a gente está vivendo isso, começando a viver isso, e aí entra a questão de, ok, teremos um recurso que hoje para a gente seria infinito de computação, daqui os seus próximos 5, 10 anos. Eu lembro da matéria de alguns, acho que foi o Google, né, que lançou um. Sim. Já tá provado que ele é quântico, porque eu lembro que tinha alguém que estava tentando
Eu não lembro qual empresa grande estava tentando falar, não é porque esse cálculo não é feito dessa forma. Foi alguma coisa dessa que eles lançaram. E não, já o oficial. Todos. China tem, Intel tem, IBM tem, Microsoft tem. A AWS eu acho que está testando, não tenho certeza, mas Google e mais uma série de empresas. Eu não tô acompanhando. Porque a gente volta àquela época da IBM, de reinar absoluta, então, enfim, IBM tem. Então, eu percebo assim, e que série de negócios vão surgir a partir daí? Que quantidade de novos empreendimentos e soluções vão surgir a partir daí? Porque hoje a gente tem uma ferramenta legalzinha, o ChatGPT está impressionando o pessoal, mas tem um limite computacional, Uhum. né? E a partir do advento da computação quântica? Ou seja, cara, a gente tem assim uma infinidade de possibilidades de negócios, de coisas que ainda não existem ainda. Eu mexo com uma coisa que eu seria acusado de bruxaria há 20 anos, há 200 anos atrás, 300 anos atrás. Eu seria acusado de bruxaria. Eu mando mensagens no ar para uma pessoa do outro lado do planeta. Eu transmito minha voz e minha imagem para uma pessoa em outra cidade. Então, assim, da mesma forma, que outros negócios irão surgir a partir daqui? É muito impressionante. E isso eu acho muito legal, né, cara? Muito legal. Hoje a gente vive realmente uma época de divisão de era, eu vejo, assim, nesse sentido, em relação à área tecnológica. Eu esperava também, com relação à parte da conquista do espaço e tudo, embora o Elon decidiu brincar no Twitter aí, e, enfim, atrasou os planos de Marte, né, mas é muito doido, né, a gente pensar que, assim, os próximos 20, 30 anos, assim, o tanto de novos negócios que vão surgir, de novas possibilidades, cara, é inimaginável, é inimaginável. Tá abrindo portas para várias coisas, né? E assim, vários serviços vão poder ser substituídos. E, consequentemente, Fato. vão gerar coisas novas. Fato. Muitos advogados vão morrer. Muitos ramos da advocacia vão morrer. Olha, o que o cara que traduz para um cliente o que o livro e jurisprudência fala pode ser substituído pelo ChatGPT? Um programador júnior em 5 anos está fora. Códigos mais simples serão gerados tranquilamente por IA. Não, o ChatGPT Já gera. Já gera código. O colega meu estava falando que ele jogou um código lá dentro para testar e pediu para melhorar o código. Sim. Ele melhorou o Sim. código, deixou o código mais limpo, menor, mais performático, sim. Fantástico, cara. E assim, só está começando. É claro que assim, ele é hoje um programador iniciante, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, eu quero um programa para fazer isso. Ele não te faz perguntas como um sênior. Quantos usuários? Para quanto que se escala? Como é que é? Qual que é a arquitetura que você vai montar? Para aí gerar o código. Mas ele vai aprender. Aí que tá. É possível. Entendeu? É possível. E a gente percebe, então, muitas áreas vão surgir a partir daí. Muitas áreas. E o ditado em TI, né? Quem chega primeiro bebe água limpa é válida. Em TI também é válido, né? Não só em TI, mas em muitas outras áreas. E é interessante porque a gente pode pensar, porque às vezes a possibilidade de interseções de negócios não TI com TI e gerar novas formas de negócios, né? Olha para você ver, uma empresa que Uber, a iFood, e todos os as a service, né? Aí, no fundo, a interseção de TI com uma área não TI. Sim. Você tem aí, né, o agrotech, opções de agrotech que estão rendendo bilhões aí, startups. Então, assim, eu diria tranquilamente que TI não é uma opção mais. Mas a questão como eu ganho dinheiro
como que o meu negócio talvez pode escalar ou a partir do TI, ou eu montar um negócio pensando o que eu tenho de expertise juntamente com o TI também. Uhum. É interessante que é hoje um tempo surreal. É hoje um tempo assim, cara, surreal. O que não era 10 anos atrás. É interessante isso. Sim. Hoje, muito mais do que há 10 anos atrás, a gente consegue ter possibilidades de ter negócios globais a partir de investimentos mínimos que a gente não tinha antes. Hoje a gente tem possibilidade de ver ideias se tornarem produtos em coisa de 1, 2 anos. Sim. A gente pensava no grau de maturidade de empresas, né? Numa curva assim de décadas para você começar a chegar nos milhões. 2 décadas, 1 década, né? Dependendo do ramo de atuação, assim, cara, você nunca ia chegar. Mas hoje você percebe aí startups que viram unicórnios. Claro que eu não vou entrar no mérito do vender vento, né? Uhum. Mas algumas são muito sérias e de fato entregam produtos que as pessoas interessam. Mas eu acho interessante essa possibilidade que a gente tem hoje de tornar negócios pequenos globais e de você não ter mais limitações com relação ao que você poderia fazer. Aonde que eu penso, né? Se você pensa, vão muito para trás, muito para trás. Se você pensa a dificuldade que era de você escalar um negócio na Idade Média, é muito estranho falar isso, mas pensa, você escalar um negócio na Idade Média, por quê? Eu sou um comerciante. Só que você tinha o seu trabalho, que você ia de uma cidade na outra, você ficava naquela cidade. Para você montar um segundo comércio, tinha que ser seu. Seu filho que tinha que estar lá. E mesmo assim, você ainda corria o risco de N coisas. Então, assim, e toda uma infraestrutura criada acabou possibilitando negócios maiores e começou a surgir maiores associações. Vamos para mais recente, na década agora, anos 40, anos 50. A possibilidade do telefone, de você ter uma comunicação maior, mais facilitada com suas filiais. Permitiu você ter negócios em outros lugares com decisões mais rápidas. Mas isso aí não é nem anos 40, isso é anos 80 que começou a ter uma facilitada nessa questão do telefone, né? Aqui no Brasil, principalmente. Lá fora, não sei como era. Sim. Tô pensando a nível global. Global, sim. Aqui você tinha ação, né, da Telebrás. Meu pai chegou até a ação. Mas agora... Então, assim... A gente vai percebendo que cada vez mais os negócios têm a possibilidade de serem maiores com investimento cada vez menor. Sim. Claro que eu fiz assim uma comparação bem simplória, né? Mas a ideia é entender que assim, cara, olha para você ver o nível que chegamos. Uma pessoa dançando TikTok fatura 2 milhões, 10 milhões. O alcance... Qual que é o investimento? Tempo. Entende? Qual que é o investimento? O que foi necessário? Da mesma forma, você tem uma startup que em 2 anos vai de 0 a 1 bilhão. Ou a OpenAI, que calcula assim 39 bilhões em alguns anos. Hoje, em 39 bilhões talvez. A Microsoft investiu 10 bi nela. Então, é considerado hoje talvez a startup mais valiosa do mundo. Em poucos anos. E assim, é interessante a gente perceber que cada vez a gente caminha para essa ideia da possibilidade de negócios com ações globais, com atuações globais, com alcance global, sem necessariamente você precisar de investimentos globais. Você precisar de ter investimentos surreais. Entendeu?
Então, assim, cara, vivemos um tempo muito impressionante para o empreendedor. Muito impressionante. Eu acho isso muito legal. Eu tô aqui embasbaquecido com a sua fala, porque eu concordo muito com tudo que você tá falando. Eu tenho essa visão também, que eu fico maravilhado com a tecnologia que a gente tá vivendo hoje. Espero só ver melhoras. E eu acho que isso facilita, sim, muito a vida nossa como pessoas e também como empreendedor. Porque a questão do acesso à internet facilita a gente ter onde buscar informação para a gente poder tomar melhores decisões. E a questão da computação quântica é algo que vai deixar isso mais fácil e você ter informação muito mais robusta, né? Cara, é você substituir um data center inteiro por um notebook. Algo do tamanho do notebook. Hoje não. Hoje é grande, pesado, ocupa uma sala. Mas o computador como os primeiros computadores Exato. Foram, entendeu? Então, vai haver uma redução nisso aí, né? cara, estão trabalhando em armazenamento em DNA. Sim. Então, assim, e armazenar, assim, data centers inteiros, assim, algo minúsculo, ridículo. Então, eu fico pensando que e que tipo de negócios vão surgir daí? O que vai ser valioso quando a informação for barata de armazenar e de processar? Porque agora estão trabalhando com a questão de energia também, né? A energia eu vi agora, parece que já tem mais tempo, mas para mim era recente. A questão deles terem conseguido fazer uma fusão nuclear que gerou, Sim. que gerou energia o suficiente para valer a pena trabalhar com ela. Sim. Isso também vai ser miniaturizado e colocado em carro, em computador, e bateria já não vai ser problemático mais. Cara, e que tipo de negócio a gente vai entregar a partir daí? Que tipo de pessoa, que tipo de situações a gente vai poder trabalhar a partir disso quando armazenar e processar não for custoso? Ah, Tiago, então eu vou estudar inteligência artificial. Ah, Tiago, então eu vou estudar computação quântica. Ah, cara, então eu vou estudar. Aí entra a questão, cara. Se você tem o tino e gosta disso e é tua área, show, vai fundo. Mas entra aquela primeira dica que eu dei, que é conhece-te a ti mesmo. Porque entenda o que isso é bom e o que isso é ruim. Porque às vezes, cara, você vai virar e falar assim, eu não vou ser esse cara. Eu não vou ser o cara que vai ser o cara. Mas eu vou conseguir juntar caras, que são os caras, e entregar algo que o cliente precisa. Legal de você ter falado isso. Não, eu vou estudar o quê? Cara, a gente não sabe, né? Não tem como saber o que vai ser lá na frente. Não tem como a gente saber o que vai ser tendência daqui 2 anos. A gente espera. Não tem como a gente saber o que é tendência, vamos supor, para você trabalhar com computação. O ideal é você estudar o que você gosta, né? Sim. E a hora que você chegar lá, você vê o que eu gosto. O que eu consigo fazer com o que eu gosto para trabalhar com o computador, para trabalhar na parte de trabalhar num TI, por exemplo. O que eu posso agregar? O que eu vou estudar mais para agregar com o que eu gosto? Porque são as diferenças que na hora que juntam com as pessoas que sabem trabalhar, tipo, eu entendo muito de design. Eu vou trabalhar com quem entende muito de computação e a gente vai juntar e fazer algo disso, né? Sim. Eu penso assim, sabe? A gente fala de coisa muito futurista, embora já seja algo daqui 5 anos, 4, 2, 8. Então, assim, só que é interessante a gente entender que, no fim, lá na ponta, ainda serão pessoas que nos pagarão. Ainda são pessoas com necessidades, um corpo biológico, espera-se, um corpo biológico com emoções, né? com um cérebro primata, que seja, digamos assim, entendeu? Com paixões, pulsões,
E são essas pessoas que vão assinar o cheque no fim das contas, ou fazer o Pix, ou enfim, né? E que o que a gente vai trabalhar e vai desenvolver, em última medida, são para resolver problemas. Isso nunca vai mudar. São para trazer benefícios, são para resolver, em última medida, resolver problemas, mesmo que seja de autoestima, no sentido de, o cara vai ganhar status, mas ok, tá resolvendo uma questão da pessoa. Vendo um produto que a pessoa se sente melhor com aquilo, ok, se atende uma necessidade. Então, assim, isso nunca vai mudar, acredito. E nesse sentido, que eu percebo que não necessariamente é o cara técnico que vai se destacar. Talvez ele se destaque porque vai ganhar bem pra caramba, como funcionário, talvez. Mas, assim, eu acredito que os empreendedores com um capital humano muito bom, antenados com o que está acontecendo e com o que vai acontecer, e disposto a atender uma necessidade que ou ninguém viu, ou viu, mas atendem muito mal, cara, sempre vai ter lugar para atendimento. Até porque, veja bem, tá? Além da gente ter um novo mercado que se desenvolve, né? Que, como eu estou comentando, de N possibilidades que vem, a gente tem que pensar também, né? Que também existe um mercado hoje que é feito por N empresas, feitos por pessoas falhas e limitadas que muitas vezes não entregam o que as outras querem. Uhum. E que você também tem esse nicho aí para atender. Então, assim, nesse sentido, eu penso que, assim, cara, ainda que a parte tecnológica não seja o forte da pessoa, preocupe-se em ter um capital humano muito bom. Se você não vai ser essa pessoa, que você consiga pessoas e valorize elas e entenda que, assim, cara, os novos, eu acredito muito nisso, né, que os novos empreendedores de fato serão aqueles que conseguem serem ousados, aproveitarem do que eles têm de meios, tecnologia, etc, etc, mas também consigam ser humanos. Pode ser que outros que não são humanos também sejam bem-sucedidos, tá? Isso acontece também. A gente vê isso, é fato. Só que, assim, cara, eu penso muito nisso, cara. Como eu quero ser lembrado pela minha família, pelos meus funcionários e por quem... Não é questão de agradar as pessoas. Até porque a gente vai desagradar um monte de gente. Uhum. Quando você tá mandando embora, eu acho que não agrada muita gente, não, sabe? Uhum. Então, enfim. Só que, assim, cara, como é que você quer ser lembrado no futuro? Que imagem que você quer passar? E eu acho que mesmo com muita ou pouca tecnologia, entendeu? Esses valores e atendimento a pessoas, isso não muda. E por isso que eu digo que quer seja esse caminho para uma área de alta tecnologia, de aproveitar um nicho que está surgindo no mercado e chegando primeiro, ou quer seja você vai atender uma demanda hoje que não é bem feita, e vai se dar muito bem com isso, por conta de um gap que já existe em qualquer área, porque você vai fazer melhor, ou num custo mais aceitável, e vai conseguir escalar teu negócio. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter isso, cara. A parte de que quem nós vamos querer ser no futuro? Como eu quero ser lembrado? Entendeu? Ou, ao fim da vida, quando eu olhar para trás, será que eu vou ter orgulho de mim? Não das conquistas, mas de mim, enquanto pessoa? Uhum. Então, assim, cara, eu acredito que isso, vindo computação quântica, vindo vida em Marte, vindo chat GPT, vindo o que for, cara, isso não vai mudar. Isso
porque nós vamos continuar sendo os mesmos humanos. E isso é o que torna quem a gente é. Então, assim, a gente é feito para algo mais do que apenas viver e existir. E se a gente não tem um sentido, cara, um sentido maior do que apenas o vou vencer e provar para todo mundo, embora seja ok também ter essa meta, tá tudo certo, velho. E vou provar pro meu chefe que eu vou conseguir ser melhor que ele. E tá tudo certo ter sangue dos olhos, é isso mesmo. E vou montar uma empresa melhor, e ok. Mas assim, você tem que ter também um objetivo de falar assim, cara, no fim da vida, eu também fui um humano melhor, saca? Uhum. Eu também, enquanto pessoa, oxe, valeu a pena. Não ganhei todas, mas valeu a pena. Cara, fantástico. Uma conversa maravilhosa. Com certeza foi o maior podcast que a gente já gravou até hoje. Putz. Mas não tem problema, tá? Thiago, muito obrigado por ter vindo. A gente vai combinar de você voltar aqui pra gente falar de tecnologia. Opa, bacana, é um prazer. O podcast inteiro de tecnologia, que é muito bom. Cara, bom fico muito feliz. Você gosta, que eu sou apaixonado também. Fico feliz. Tá? Não, com certeza, estamos à disposição. E aí, bom que da próxima vez que você voltar, a gente fala um pouquinho de nuvem, de backup em nuvem, que a gente não teve nem tempo. Claro, não, tranquilo, foi problema ótimo, nenhum. Cara, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado aí pela paciência aí, tá aí com a gente. Deus abençoe a todos, muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês. Continuar acompanhando aí o podcast desse pessoal, que tem feito um trabalho fantástico, viu? Fantástico. Não esquece de se inscrever aí no canal deles e tudo aí. Ativar o sininho, né? Isso. Aí, ó, tá vendo? Ative aí o sininho de notificação. E aproveitem aí esse tempo aí para aprender mais sobre empreendedorismo, sobre o que tá vindo aí no mercado e o que a gente pode fazer aí para conseguir ter um futuro melhor, né? Ter uma vida melhor aí. Isso beleza? Aí. Gente, tchau, tchau. Até mais, Thiago. Até Valeu mais. demais. Com Deus.